Fala pessoal, voltando aqui para mais um bloco. E agora, gente, a gente vai falar aqui dos incisos mais cobrados em todas as bancas, tá? Por todos os concursos, não tenha dúvida nenhuma. Qualquer concurso público que você for fazer, vai ter questões do artigo 5º, inciso 11, tema inviolabilidade do domicílio. Quando será que é, por exemplo, a polícia pode entrar na tua casa? Será que ela pode entrar na tua casa qualquer hora do dia, qualquer hora da noite? Né? Em qualquer caso, a polícia pode entrar na tua casa? É isso que a gente vai estudar aqui. Isso, né, tem muita coisa aqui importante para a gente levar para a tua prova, tá? O artigo 5º, inciso 11 aqui, ele fala o seguinte: a casa, e é exatamente isso que a gente vai pegar aqui agora, é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, ninguém pode entrar numa casa sem autorização do morador. Ninguém nela podendo penetrar, ninguém nela pode entrar numa casa sem o consentimento do morador. Então, essa aqui é a regra, é a chamada inviolabilidade do domicílio. Ninguém pode entrar numa casa sem o consentimento do seu respectivo morador. Temos exceção? Temos. A exceção você vai encontrar salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Mas a gente vai ver as exceções daqui a pouquinho. Agora, nesse caso aqui agora, eu quero ver com você o que é casa. Qual o conceito de casa que você tem que levar para uma prova. E esse conceito aqui de casa, ele despenca porque ele é um conceito trazido pelo Supremo Tribunal Federal, né, o guardião da Constituição, e é ele que interpretou o que vem a ser casa. A gente vai dar uma lida aqui agora. A garantia da inviolabilidade domiciliar como limitação constitucional ao poder de Estado, conceito de casa para efeito de proteção constitucional, amplitude dessa noção conceitual. É amplo, é um conceito amplo. Casa, para o STF, existe um conceito amplo, não é restrito. Tá? Que também compreende espaços privados não abertos ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional. Para fins da proteção jurídica, que se refere ao artigo 5º, inciso 11, que é o que a gente está estudando, da Constituição da República, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua profissão. Então, bora fazer aqui um memorex do que é casa para o direito constitucional. Apartamento de hotel, vamos lá, e motel, essas coisas todas, é casa, professor? É. A polícia não pode entrar sem a tua autorização, né? Sem os casos constitucionais que a gente vai ver aqui. Uma casa de praia, professor, é casa. Uma embarcação é casa. Um consultório, Fábio, é casa. Um escritório, Fábio, é casa. Espaços não franqueados ao público, um balcão, um suporte, um back office. A parte que não é aberta ao público é casa. Só toma cuidado que existem, né, por exemplo, partes abertas ao público, né? Então temos aqui, por exemplo, temos aqui um bar, né? Vamos ter como é que é um bar aqui, né? O bar aqui nós temos o balcão, bem aqui é o balcão, tá? Essa parte aqui do balcão, do escritório aqui do bar, isso aqui é não aberto ao público. Aqui nós temos as mesas, né? As mesas abertas ao público. Essa parte aqui, né, de mesas onde é aberto ao público no bar, isso não é casa. Essa parte aqui toda não entra no conceito de casa. A polícia pode entrar, fazer uma blitz aí, pode até o poder de polícia, né, que é a prefeitura, o governo, as suas fiscalizações, pode nesse bar aí entrar sem mandado, sem nada, tá? Nessa parte aqui que a gente está falando, que é uma parte do bar aberta ao público, tá? Aberta ao público. Agora, essa parte aqui do balcão, que não é aberta ao público, isso aqui para o Supremo Tribunal Federal está dentro do conceito de casa.
A polícia, por exemplo, para ir lá no balcão, ali no escritório do bar, fazer uma revista, ela tem que estar nas exceções constitucionais. Ela tem que estar dentro das exceções aqui que a Constituição traz. Tem que ter mandado, ou tem que estar dentro de ter um flagrante, aquela coisa toda, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, pegando aqui o conceito, se você ver aqui, ó, espaço privado é compartimento aqui, ó, casa é qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce sua profissão ou atividade, tá? Então, para o STF, isso aqui é casa, isso aqui é casa, o balcão, isso aqui não é casa. Fábio, o carro é casa? Existe muita divergência sobre isso, tá? Muita divergência. Vai ser casa, vai estar dentro do conceito de casa, se a questão falar do chamado motorhome, tá? Se a questão falar do motorhome e que a pessoa, ela mora, ela tem ali o motorhome como a sua morada. Então, nesse caso, ele vai ser considerado casa, tá? Eu vou mostrar aqui, né, o meu motorhome, né? O meu motorhome aqui é esse aqui, tá lá na garagem de casa, né? Eu pego ali, aqui nesse motorhome aqui, vai eu, né? Vai aqui eu, vai a minha esposa e a minha filha fica aqui, a minha filhinha. Só vai nós três, né? Só vai eu, a minha esposa e a minha filhinha, tá? Nesse motorhome aqui. A gente viaja, tal, tudinho. Agora temos o motorhome do professor Tacano e do professor Silvio, né? Esse aqui é o do professor Tacano, esse aqui é do professor Tacano. Tacano aqui com a família dele da Zona Leste, vai aqui praticamente umas 40 pessoas dentro desse motorhome aqui, tá? E esse aqui é do professor Silvio, né? O Silvio já coloca aqui 50 pessoas e mais os 4 cachorrinhos que ele tem, que são 4 monstros de cachorro, vai tudo aí dentro. Então, assim, se a questão falar do motorhome, que a pessoa mora nesse motorhome, que é a sua morada, você vai considerar que sim, é casa. Agora, carro por carro, só o carro, para o direito constitucional, não é considerado casa. Só carro, o teu carro mesmo, ele não é considerado casa, tá? A polícia, por exemplo, pode ali, né, fazer uma blitz, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Tudo tranquilo? Beleza? Legal. Agora nós temos aqui, quando que vai acontecer a quebra da inviolabilidade do domicílio. Como assim quebra da inviolabilidade, professor? É quando, por exemplo, a polícia ela vai poder entrar numa casa, né, sem a devida autorização do morador. Então aqui são casos onde essa quebra aqui é a chamada entrada forçada. Eu vou colocar aqui, ó, é entrada forçada. O que é essa entrada forçada? É a entrada sem autorização do morador. Sem autorização do morador. E quando que isso pode acontecer? E aí isso pode acontecer o seguinte. Nós temos casos que essa entrada pode acontecer durante o dia e casos que essa entrada forçada pode acontecer durante a noite. Quais os casos que pode acontecer durante o dia, professor? Quais os casos que podem acontecer durante a noite? Durante o dia é possível em caso de flagrante, desastre, prestar socorro, ou autorização judicial, que é o chamado mandado de busca domiciliar. Então, flagrante, desastre, prestar socorro, autorização judicial. E à noite, professor? Flagrante, desastre e prestar socorro. Então perceba que essa parte aqui de autorização judicial é só durante o dia.
Só durante o dia. Só durante o dia é que é possível cumprir um mandado de busca domiciliar. Então, se o juiz, né, a autorização judicial é quando o juiz dá uma autorização para entrar numa casa. Polícia, pode ir lá invadir essa casa aqui. Então, quando tem isso, quando tem essa autorização judicial, um juiz está autorizando a entrada forçada numa casa, uma entrada sem autorização, é só durante o dia. Aí a grande pergunta de vocês é, mas que horário é considerado o dia, professor? Minha gente, isso mudou, tá? Antes tinha a teoria que era aceita em provas de concursos públicos, era a teoria da aurora e do crepúsculo. Então era dia da aurora até o crepúsculo, dos primeiros raios de sol até os últimos raios de sol. Então, se eu já estou vendo no céu os primeiros raios de sol surgindo, aurora, dia, posso invadir uma casa. Tá? Noite, últimos raios de sol. Grava agora que nós temos uma lei, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade. É a Lei 13.869 de 2019. E essa lei, no seu artigo 22, ela fala exatamente o seguinte: invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então, se você entrar numa casa sem autorização judicial, fora das exceções aqui da Constituição, pena de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências, mas é aqui que vem o conceito de dia agora, o conceito de noite. Vai cometer esse crime do artigo 22, tá? Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Então, é dia o período que vai de que horas até que horas? De 5 horas da manhã até 21 horas. Então, aqui é dia. Qual é o horário do dia? Dia é 5 horas da manhã até as 21 horas. É aqui que você vai poder cumprir o mandado. Mandado, né, você só pode cumprir mandado aqui, ó, vou até colocar aqui, vai ficar melhor. Ó, o mandado é de 5 horas da manhã, 5 horas, até as 21 horas da noite. Até 21 horas da noite. E noite, Fábio? Que horas é noite? Noite é o contrário, é de 21 horas até as 5 horas. Cara, isso aqui é o que tem de mais top para uma prova de concurso. Essa parte desse horário aqui que antes não tinha. Tá? Dia, 5 horas até 21. Noite, de 21 até as 5. Tá? Onde é que está isso? Nova Lei de Abuso de Autoridade. Tá? Bora dar uma lidazinha aqui numa questãozinha, só para a gente ver como é que isso aqui cai. Bora dar uma olhada aqui, ó. Olha só. João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa há 2 semanas em badalada praia do município Delta, após investigação policial, teve localizado seu endereço. Os policiais, sem perda de tempo, resolveram se dirigir para o referido endereço e lá chegando 22 horas. Mesmo sem permissão, entraram na casa de João e realizaram uma busca por provas e evidências. Gente, esse caso aqui que eu estou falando, o caso de flagrante, é quando um crime está acontecendo dentro da casa. Então, quando um crime está acontecendo dentro da casa, você, né, da polícia, por exemplo, né, ou qualquer, né, em qualquer caso de qualquer crime que esteja acontecendo, tal, podemos entrar numa casa sem autorização do morador para efetuar a prisão do criminoso. Então, se é um crime acontecendo dentro da casa, mas esse flagrante aqui, o crime tem que estar acontecendo, ter acabado de acontecer, tá? Se você pegar aqui a nossa questão que a gente está fazendo,
o João, que é a pessoa aqui da questão, ele cometeu um crime há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás. Não tem flagrante nesse caso. Não tem flagrante nesse caso. Então a entrada desses policiais, entrar numa casa, né, de um crime que aconteceu há 2 semanas atrás, não é caso de flagrante. Não é caso de flagrante. Por isso que essa questão aqui respeitou a ação policial, respeitou o direito à viabilidade, não respeitou nada. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção, como que a Constituição não prevê exceção, gente? A Constituição prevê exceção, sim, de entrar em casas mesmo sem autorização. Letra C, pelo amor de Deus, está dizendo que os policiais respeitaram a inviolabilidade. A resposta é a letra D. Os policiais, né, a ação policial desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito dessas exceções. Tranquilos isso aqui, gente, deu para entender? Tá? Eu quero que vocês decorem isso aqui, tá bem tranquilo. Tem uma outra questãozinha aqui que é bem interessante, tá? Vamos dar uma lida nela aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Olha só. Os agentes da área de segurança pública ingressaram na casa de João sem autorização judicial. Beleza. Durante a madrugada e contra sua expressa manifestação de vontade. No local, apreenderam um tablete de 1 quilo de cocaína. Eles entraram sem autorização, mas eles deram o quê? Eles deram o quê, pessoal? Um flagrante. Eles encontraram, né, droga, encontraram a droga. À luz dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela ordem constitucional e o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a referida apreensão foi... Minha gente, é o seguinte, essa questão aqui, ela vai exigir de você que você tenha um entendimento assim que, nossa, cara, se você lembrar disso aqui numa prova de concurso, você não vai se arrepender. Para você matar essa questão aqui, nós temos que destacar a expressão Supremo Tribunal Federal. Para o Supremo Tribunal Federal, não é só encontrar droga. Encontrei uma droga. Show! 1 quilo de droga! Não é só isso. Para o Supremo Tribunal Federal, eu tenho que, depois que eu encontrei um crime dentro de uma casa, que eu dei o flagrante, eu tenho que, no momento posterior, provar, justificar de onde que veio a informação para eu ter entrado naquela residência, para eu ter entrado naquela casa. Como que eu consegui aquela informação? Se eu não conseguir explicar isso, se eu não conseguir provar isso, essa prisão, mesmo encontrando droga, ela vai ser essa prisão ilícita. Essa entrada numa casa vai ser ilícita. Fábio, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar aqui para que você entenda, para que realmente você saiba exatamente o que nós temos que aprender. Olha só, presta bem atenção nesse esqueminha que a gente vai fazer bem aqui. Tá? Presta bem atenção nesse esqueminha que a gente vai fazer aqui. Vamos imaginar aqui, ó, que tá aqui a polícia, e ela, sozinha, a polícia, foi numa casa, e dentro dessa casa, ela conseguiu dar o flagrante. Tá? Ela conseguiu dar o flagrante. Exemplo, encontrou lá na nossa casa drogas, encontrou nessa casa armas. Beleza. Mas de onde veio essa informação que nessa casa tinha droga, tinha armas? É isso que o Supremo Tribunal Federal quer saber da polícia, por exemplo. Se não, essa questão, essa apreensão, essa prisão, ela vai ser uma prisão ilícita, ela vai ser uma prisão inconstitucional. Então a polícia, depois que ela faz aqui a prisão, lá no procedimento, ela vai ter que provar aqui nesse procedimento,
ela vai ter que provar aqui nesse procedimento, depois que é feita a prisão, que a informação veio de investigação, aí vai apresentar fotos, pode apresentar depoimentos, com base em depoimentos, com base em investigações, nós chegamos a essa casa. Por isso que nós fomos lá dar o flagrante. Fábio, se não tem essa parte aqui, para o Supremo Tribunal Federal, isso aqui é inconstitucional. Lembrando que essa questão aqui, da forma que você está aqui, você vai marcar conforme o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão aqui é conforme o Supremo. E a questão, ela fala aqui, ó, conforme o Supremo Tribunal Federal. É correto afirmar que a referida apreensão, ela vai ser lícita, desde que a entrada forçada, que é a entrada sem autorização do morador, tenha sido amparada em fundadas razões justificadas em momento posterior. Então, a polícia, depois de efetuar a prisão, vai ter que dizer de onde que veio a informação. Ai, Fábio, se não vem Supremo Tribunal Federal, aí é só flagrante. Encontrou droga, encontrou arma, tá tranquilo. Se não tivesse aqui, se não tivéssemos aqui Supremo Tribunal Federal, a resposta, tá, poderia ser ilícita, pois a apreensão de substância foi realizada durante a madrugada. Nada a ver. Encontrar droga flagrante é dia e noite. Lícita pelo fato de terem apreendido as substâncias entorpecentes no local. Olha, se não tivesse aqui Supremo Tribunal Federal, seria a letra B. Seria a letra B. Então, bora só macetear isso aqui. Pode estar parecendo complicado, mas é assim que a gente tem que estudar. É Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, e é isso que realmente a gente tem que aprender. Aprender da seguinte forma. Então, vem aqui comigo. Nós vamos anotar aqui, ó, a chamada entrada forçada. Fábio, o que é entrada forçada mesmo? Entrada forçada é você entrar numa residência sem autorização do morador, tá? Essa entrada forçada, no caso de flagrante, entrada forçada no caso de flagrante, no caso aqui de flagrante. A questão que nós estamos resolvendo, ela não cita Supremo Tribunal Federal. Então, Supremo Tribunal Federal, ela não fala nada. Supremo Tribunal Federal. Ela não fala nada disso. Eu vou até colocar aqui, ela não fala nada disso. Para esse caso, basta encontrar drogas, armas, que a entrada será lícita. Lícita quer dizer legal, dentro da lei. Agora, se a questão fala que, a questão quer que você marque a questão conforme o Supremo Tribunal Federal, além de encontrar crime, armas e drogas, a polícia deverá como diz aqui a questão, justificar em momento posterior as razões da entrada forçada.
Se a questão fala Supremo Tribunal Federal, eu tenho que ter momento posterior, a polícia vai ter que dizer em momento posterior, depois de efetuar a prisão, de onde que veio a informação para entrar naquela casa. Fábio, a questão só fala que encontrou droga, não fala nada de Supremo, não fala nada de nada. Só fala que a polícia encontrou droga. Beleza, tranquilo, legal, flagrante. Lembrando que flagrante pode ser de dia ou de noite, né? Encontrar droga dia ou noite. Deu para entender isso, minha gente? Deu para entender, tá? Espero estar trazendo para vocês, mas é exatamente isso aqui que vocês têm que tentar entender. Nós vamos aqui, no decorrer do curso aqui, fazer questões, tudinho, e aí você vai ver como que só basta você decorar aqui essa telinha que você vai ver que você não vai ter dificuldade nenhuma de acertar questões, tá bom? Meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro e tchau!